Ok, estamos com calma começando, bem devagar, para que você, meu querido aluno, entre na nossa escola bíblica. Amém? E já pegue sua revista, a paz do Senhor, que Deus te abençoe. Já abra na página 48, Geuel já está mandando o link para todo mundo e que alegria estarmos juntos de novo. Irmãos, como Deus tem sido bom, né? Como Deus tem sido bom. As notícias são cada vez mais animadoras. Deus está respondendo, na verdade, a oração de todos aqueles que estão ali de joelhos, buscando, lutando, clamando por esta nação. E eu tenho uma felicidade muito grande, porque creio perfeitamente que o Senhor está conosco e eterna a sua misericórdia. Amém? Muito bem, meu querido aluno, vai entrando. Pastor Elias, bom dia. Deus te abençoe, o Senhor esteja contigo. Irailde, paz Senhor. Minha sobrinha Lohana já está acordada. Olha que maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos entrando devagar e vamos até conseguirmos que cada um dos irmãos conosco esteja. Irmãos, é uma alegria muito grande, uma felicidade muito grande, um contentamento enorme. Eu estava há pouco dizendo, Fátima, um abraço para o Edilson também. E eu estava há pouco dizendo exatamente o seguinte: Deus está ouvindo a oração de cada um dos irmãos. Deus está ouvindo a oração de cada um dos irmãos. E é incrível como a assolação. Minha cunhada, Vaninha, está com a gente, a Juscelia também. Um bom dia, paz Senhor, que coisa maravilhosa. É incrível como simplesmente nós estamos vivendo momentos de isolamento, mas de grande trabalho espiritual. E Deus está movendo as coisas, né, Eliseu? Deus está movendo as coisas, louvado seja o nome do Senhor. Um abraço para você, um abraço para o seu pai, e vamos juntos. Jussara, paz Senhor, Deus te abençoe. Vamos, eu estou só esperando só um pouquinho, porque a nossa querida internet, os irmãos estão acessando. Adriana, paz do Senhor, que bom, já ficamos sabendo que você está se recuperando muito bem. Deus te abençoe, Adriana. Lorival, a paz do Senhor, glória a Deus. Agora é o Edilson. O Edilson agora está falando comigo. Edilson, estamos orando por você. Não vai chegar nada aí nessa casa e vocês estão protegidos. Beijão, Edilson. Vamos juntos. Pegue, por gentileza, lá na página 7. Lá na página 48, estudo 7, nossa Escola Bíblica Dominical. Josélia, você conosco. Josélia, mas você viaja muito, Josélia. Você viaja muito. Agora está trancada em casa, né? Mas já você vai sair. Pode ficar tranquilo. Ruth, a paz do Senhor. Cristina, a paz do Senhor. Jackson, a paz do Senhor. Nayá, paz do Senhor. Mas ficou linda a tua voz na narração, Nayá, do nosso slogan lá dos vídeos. Muito obrigado, minha filha. Deus te abençoe. Rafael, a paz do Senhor. Deus te abençoe. Que alegria. Estamos juntos. Ok? Bem, vamos lá. E, amados irmãos, abra por gentileza a sua revista na página 48. Na página 48. Jonathan, Suzinha, a paz do Senhor, Deus abençoe, estamos juntos e vamos lá. Abra na página 48. Eu creio que também o pastor Eber já enviou toda essa lição no formato, não sei se de PDF, online, eu não faço ideia, tá? Como ele enviou, mas já está aí. Amadeu, meu filho, a paz do Senhor, olha, suas lives estão maravilhosas, meu filho. Deus te abençoe. Vailson, meu filho na fé, um beijo, Deus te abençoe. Vamos juntos. Amados,
Meus amados irmãos, um grande beijo, a paz do Senhor, bom dia na presença do Senhor, e vamos começar a aula que, meu Deus do céu, fica mandando beijo e abraço e não começa a aula, né? Aí não tem como. Muito bem, nós estamos no estudo 7 da nossa revista e eu quero avisar, quem precisar da nossa revista, coloque uma coisa no coração. Quem precisar da nossa revista, ela toda no formato online, peça. Nós estamos disponibilizando para o Brasil inteiro. Pode pedir e com certeza vai chegar todas as lições. Semana passada nós tivemos tanto pedido, pastor, disponibiliza online a revista, disponibiliza online a revista inteira, nós vamos disponibilizar. Vou falar com o Eber para isso e o Eber vai dar um jeito de disponibilizar e passar para todo mundo, ok? Moi, um beijo, Moisés, um beijo, que saudade de você, meu Deus do céu. Irmão Willer, a paz do Senhor. Elidiane, a paz do Senhor. Vamos juntos, vamos para a nossa escola. E eu acho muito interessante, a gente fica aqui na internet e toda vez que eu estou em casa eu consigo assistir, que agora eu tive que voltar a dar aula também na faculdade. O que acontece? A pentecostal é pentecostal, né? A gente quer dar glória a Deus, a gente dá glória a Deus até via Facebook, né? Aleluia toda hora até via Facebook. É uma benção, é um povo abençoado. Glória a Deus. Então vamos juntos? Pegou na página 48, vamos lá? A nossa querida, Paz Senhor Douglas, Deus te abençoe. A nossa querida revista hoje, ela tem por tema o seguinte, e agora ele quis se revelar, não é? Josélia, você está aí em Maceió trancada? Não, então você está no céu, você não está trancada, porque Maceió foi desenhada por Cristo, né, José? Pelo amor de Deus, beijo para você também. Vamos lá, e agora ele quis se revelar. Eber, me faça um favor, por gentileza. Já disponibilizou para todo mundo a parte online? Me responda, por gentileza, tá bom? Francisco, um abraço, a paz do Senhor, tamo juntos. Juraci, a paz do Senhor. O Eber acabou de me avisar através do Joel que já disponibilizou. Então, todo mundo que tem a revista na mão, abrindo a revista, e quem não tem a revista na mão, pega um filho, um sobrinho, alguém, pega o smartphone, reserva e abre aí a revista na página 48. Pastor Eunice, a paz do Senhor. Regina, a paz do Senhor. Vamos lá. Muito bem, louvado seja o nome do Senhor. Abriu na página 48, que eu tenho que começar, né? Irailde, a paz do Senhor. Anativo, meu amado, a paz do Senhor. Glória a Deus, a paz do Senhor. Neemias, que alegria, meu pastor. Meu pastor, como você está fazendo um trabalho bonito na internet. Que coisa linda, a paz do Senhor. Muito bem, vamos juntos. Vamos lá, abriu na página 48, acho que os alunos que já tinham que chegar estão chegando, quem não chegou ainda já chega, e a gente vai trabalhar essa manhã na Escola Bíblica Dominical. O tema da nossa escola hoje, e agora ele quis se revelar, Amados irmãos, ninguém trabalha à toa, não é? Ninguém trabalha à toa. Eu não saio de casa à toa para trabalhar, você não sai de casa à toa para trabalhar, nós sempre trabalhamos juntos. Luterinho, um beijo. Olha que interessante. Quando você vê a revelação de Deus, você vê um trabalho astronômico e absolutamente miraculoso. Já pensou nisso? Você já pensou que a revelação de Deus foi simplesmente extraordinária? Vamos lá, é simples. Tente se colocar agora no lugar de Deus. Não é, Ailson? Tente se colocar no lugar de Deus. Olha que interessante. Você tem que se comunicar com a sua criatura. Você tem que se comunicar com aquele ser que você criou. E, obviamente, você, como Deus, foi tão fantástico que criou o homem com habilidades de ouvir a tua voz e entender aquilo que você está ensinando e passando para ele.
excelente. Então, só a criação do homem já foi um fato extraordinário e fantástico. Agora raciocine comigo. Você deseja com ele conversar, você deseja com ele trabalhar. Irmã Francisca, um beijo. Você deseja com ele compartilhar absolutamente tudo sobre você. E aí o que acontece? Esse homem vai e peca e cai, e você que é santo, 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 como é que faz agora? Como é que faz agora? Você está vendo? A revelação não foi brincadeira. Deus simplesmente sempre quis estar conosco. Minha cunhada Érica também está comigo agora. Um beijo. Olha que interessante, se você parar e pensar, se você pensar e raciocinar, uma coisa era Deus falar com Adão no Éden, toda a viração da tarde, com muita tranquilidade, com muita alegria, com muita felicidade. Outra coisa foi naquela tarde fatídica, o Senhor passeando pelo Éden e perguntando a Adão, cadê você? Onde é que você está? E Adão dizendo, me perdoe, Senhor, me perdoe porque eu pequei e eu vi que estava nu e eu me escondi de você. Agora a coisa ficou muito mais difícil. E aí o que Deus faz? Bem, Deus pega e simplesmente não desiste de falar conosco. Deus não desiste de ter relações conosco. Deus não desiste de estar juntamente conosco. E aí ele simplesmente providencia meios para que pudéssemos ser diante dele considerados santificados. Olha o que ele faz. Ele simplesmente imola um cordeiro. Bel. Olha que interessante, ele imola um cordeiro e ele traz para Adão e Eva uma roupa e com aquilo ele estava dizendo, olha, eu estou providenciando um sacrifício substitutivo porque vocês deveriam morrer, mas eu vou dar um jeito no erro de cada um de vocês. Aí, por intermédio dos sacrifícios, Deus tem misericórdia de nós, nos dá a chance de continuar ouvindo a voz dele, porque o que ele faz? Ele simplesmente pega homens como Moisés, Jeremias, Isaías, Malaquias, e ele simplesmente pega os profetas e simplesmente nos dá a chance de, por intermédio desses homens, simplesmente falar à nossa vida e ao nosso coração. Então, por isso que Hebreus diz que, havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, aí ele diz, agora eu vou resolver completamente o problema desta humanidade. Vou resolver de forma definitiva o problema desse povo. Ele envia Jesus e com Jesus ele nos traz a palavra final e definitiva de revelação dele. Mas é fantástico. Gente, isso é fantástico. Para que ninguém tivesse mais problemas. Romênia, a paz do Senhor. Eliomar, a paz do Senhor. Olha, Eliomar, nós estamos orando pela empresa que você está trabalhando, para que quando ela volte, vocês consigam recuperar absolutamente tudo. Viu? Avisa ao teu patrão, mas é para ele vir depois glorificar a Deus também com a gente. Tá? Nós estamos orando por vocês. E beijo, Eliomar. Muito bem. Agora, olha que interessante. Mateuzinho, você com a gente, que Deus te abençoe. Continuando. Então, olha que coisa fantástica quando você vê Deus nos ama tanto que envia Jesus, porque ninguém conhece mais a Deus senão Cristo. Deus envia simplesmente Jesus, e Jesus, Eliomar, é a revelação eterna, completa, maravilhosa, extraordinária de Deus. Que Deus é esse, né? Que Deus é esse que vem a nós para nos dizer tudo aquilo que a gente precisa saber
absolutamente dele. E aí, o que acontece? Imediatamente o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele levanta os seus apóstolos para dar continuidade à sua palavra. Para dar continuidade à sua palavra. Irmãos, que trabalho hercúleo foi o que Deus fez. Durante 1.600 anos aproximadamente, querida Romênia, olha o que Deus fez. Deus levantou mais de 40 homens em locais absolutamente diferentes para simplesmente escrever a sua palavra para que nós tivéssemos conhecimento sobre tudo, sobre ele. E se isso fosse pouco, adivinha o que ele fez? Ele ainda pegou e simplesmente reuniu de forma maravilhosa, Júlia, a paz do Senhor, Júlia. Ele simplesmente reuniu de forma maravilhosa todos e absolutamente todos estes livros. Uns foram escritos lá no deserto, outro no palácio, outro livro foi escrito no meio a simplesmente uma fazenda. Foram 40 locais absolutamente diferentes, em tempos diferentes, com formas diferentes, com escritas diferentes. Sabe o que Deus fez? Deus reuniu todos esses livros, Douglas, e simplesmente, louvado seja o nome do Senhor, simplesmente ele colocou num único livro para que a humanidade não tivesse dúvidas. Aí, Jackson, olha que coisa fantástica o Senhor fez. Olha que coisa fantástica o Senhor fez. O Senhor se revelou a nós. O Senhor simplesmente juntou os livros de forma fantástica, a ponto de não termos dúvidas nenhuma de todos os livros que ele queria e que trouxe a nós pela humanidade. E ele nos entrega isso de bandeja. Escobar, um abraço. Meu querido bombeiro, um abraço, Deus te abençoe. Alexandre, um abraço. Olha que interessante, se você raciocinar comigo, o que você tem hoje na mão, aqui ó, o que você tem hoje na mão, uma Bíblia Sagrada, simplesmente, meu querido irmão, é produto da maior misericórdia de Deus. Então, olha que interessante, Eliane, pense comigo, raciocine comigo. Deus fez tudo isso de forma miraculosa. Pastor, puxa vida, eu queria saber com detalhes tudo isso que você falou. Então, não se preocupe. Nós temos na nossa igreja o YouTube. Vá lá. Brasil para Cristo. Bota lá. YouTube. Entrou no YouTube, procura lá. Brasil para Cristo. E lá na igreja do Brasil para Cristo, simplesmente você tem a playlist, e a playlist tem simplesmente aqui, ó. Olha que fantástico. Joelzinho, me ajude aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui está a nossa revista. Entrou na playlist, colocou no design da nossa revista. Eu acho que é assim o nome, design. Se não for, já era. Na capa, eu não sei. No banner da nossa revista, eu não sei. Mas colocou, já está lá, e você pega todos os estudos que você perdeu. Está lá, vá lá. Pegue tudo isso. Agora, a grande pergunta que se coloca essa manhã, Juscelia, Elidiane, a grande pergunta que se coloca essa manhã é, depois desse trabalho intenso, o que Deus quer? Depois desse trabalho absolutamente intenso, o que Deus quer? O que Deus quer? Amados irmãos, simplesmente Ele quer uma coisa. Ele quer que olhemos para a sua palavra com amor, com reverência, com devoção, e aproveite esse momento que deixar a gente ficar em casa. Coma a palavra dele. Engula a palavra dele. Eliomar, como nunca a gente está podendo ler a palavra de Deus. Elidiane, como nunca a gente está podendo simplesmente ter a palavra de Deus. Joária, querida, nós como nunca estamos tendo simplesmente na mão o tempo. É como os meninos dizem, é o
garfo, a faca e o queijo e o requeijão e o doce de leite, e agora é só se deliciar. Aproveite esse momento para ler como nunca a palavra de Deus. Mas nós temos que entender simplesmente que quando se tem a palavra de Deus à disposição, você também tem o diabo trabalhando. Cuidado com isso. Você pensa que o diabo brinca de ser diabo? Você pensa que o diabo não sabe trabalhar? Meu amado irmão, o diabo não brinca em serviço. Satanás era querubim ungido, classe especialíssima. E meu amor é Dinha. Dinha é meu amor, tá ok? Um grande beijo, Dinha. Meu amor que está me assistindo. Olha que interessante. Vou até pentear um pouco mais aqui o cabelo, ficar um pouquinho melhor, que minha esposa está me vendo. Não é? Muito bem. Olha que interessante. Se você parar e pensar... Sim, Regeile, né? Nós estamos já com mais de 60, meu Deus do céu. Isso de manhã, isso é um milagre. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo não brinca. O diabo não brinca. Você acha que é todo mundo que tem a mesma visão que nós temos da palavra de Deus? Deixa eu te contar um fato rápido, simples e direto. O pastor que está te falando aqui, ele teve por parte de Deus a felicidade de, em janeiro, estar na Itália, estar na Grécia e estar em Portugal. Ou seja, você deve estar me olhando e dizendo, mas como é que você não morreu de coronavírus? Porque isso aqui é protegido por Deus, assim como você é protegido. Está compreendendo? E eu quero que você entenda que, obviamente, eu fui em janeiro porque fica mais barato. E para você ter uma ideia, a viagem que eu fiz ficaria o mesmo preço de estar uns 15 dias em Recife. É o mesmo preço. Estou falando sério. E o que eu acho interessante é que eu fiquei tão triste quando eu lá estava, conversando com mamãe, conversando com meus parentes aqui, com a igreja, com os pastores. Eu fiquei muito triste porque eles se dizem, na Europa, um continente pós-cristão. Eles literalmente não creem na palavra de Deus como nós cremos aqui embaixo. Eles não creem na palavra de Deus como nós cremos aqui embaixo. E eu acho que nesse momento difícil lá, nós que não estamos criticando a Europa, nós estamos orando pela Europa, para que Deus tenha misericórdia da Europa. Jesus está falando muito a cada um daqueles corações, porque os missionários que estão lá estão divulgando o evangelho como a gente está divulgando aqui. Então presta atenção, eu paro e pense comigo por gentileza. Nonata, a paz do Senhor, Iraci, a paz do Senhor, Fernando, meu pastor, a paz do Senhor. Olha que interessante. Um local aonde se cria completamente que a Bíblia era a palavra de Deus, secou isso. E por que secou? Porque o diabo não brinca de ser diabo. O diabo é terrível, meus irmãos. E se você parar e pensar, nós temos que tomar muito cuidado, porque existem posições incorretas para com a palavra de Deus. Daí na página 49, você ter na página 49, está abrindo aí, 50 e 51, chegando até a página 52, as posições incorretas para com a palavra de Deus. Para com a palavra de Deus. Meu amado pastor Elmo, um beijo. Que Deus te abençoe. Como é que tá a família? Tá? Já te chamo de pastor porque você não tem como escapar. Você vai pro ministério. Não tem nem choro. Muito bem, vamos juntos. Meus amados irmãos, veja, pois, que existem posições erradas para com a palavra de Deus. E o diabo não brinca, ele sabe trabalhar. O diabo, ele faz exatamente o seguinte, de duas uma. Ou ele te empurra para completa frieza e indiferença para com a palavra de Deus,
ou ele te empurra para a loucura para com a palavra de Deus. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Vamos lá? O diabo não brinca em serviço, Mônica. O diabo não brinca em serviço, Mônica. O diabo, ele faz o seguinte: quando ele não consegue colocar dúvidas no meu coração e no teu coração, a ponto da palavra de Deus se tornar um nada, o que ele faz? Ele faz com que os indivíduos creiam que a palavra de Deus, sim, a palavra de Deus, mas que Deus continua escrevendo a sua palavra, que Deus continua se revelando no sentido de que a palavra de Deus não contém toda a voz de Deus e que Deus precisaria de, hoje, novos homens para continuar escrevendo a Bíblia. Compreendeu? Ah, pastor, meu Deus do céu, que perigo, não é verdade? Sim, que perigo. Acompanhe comigo, por gentileza. A primeira posição para com a palavra de Deus é a posição racionalista. E nessa posição racionalista, você tem os racionalistas extremados e você tem os racionalistas moderados. Quem são os racionalistas? São aqueles que simplesmente, em razão do iluminismo, um movimento intelectual que se levantou na Europa e que disse, olha, não precisamos de Deus, não precisamos de teologia, não precisamos de Bíblia, não precisamos de absolutamente nada, precisamos somente da nossa razão e por intermédio da nossa razão nós conseguimos viver. Um dos grandes representantes do iluminismo, Voltaire, o grande Voltaire, gosto muito de ler os iluministas, né? Ele dizia o seguinte: depois de 100 anos da minha morte, com certeza o cristianismo estará morto. O cristianismo estará morto. Você entendeu? Você entendeu? Então, querido Valdo, meu amado irmão, olha que interessante. De onde partem os iluministas? Os iluministas e, obviamente, o racionalismo, ele parte da atitude de que, simplesmente, as escrituras não são palavra de Deus porque Deus não existe. Você entendeu o que eles creem? É óbvio, eles creem que Deus não existe e por crerem que Deus não existe, eles dizem impossível é qualquer coisa em matéria de escritura. Na medida que você nega Deus e nega a existência de Deus, então é óbvio que você nega a viabilidade de Deus se revelar e de Deus ter usado profetas e de Deus ter enviado seu Filho e de Deus ter usado os apóstolos para simplesmente trazer a palavra dele. Então, negando Deus, negamos a palavra. É por isso que eu dividi aí na página 49 e na página 50 os extremistas em ateus e agnósticos. Ateus e agnósticos. E aí, Valdo, meu amado, Juscelia, minha querida, olha que interessante. Qual é a diferença de um ateu para um agnóstico? O ateu, ele diz o seguinte, não tem Deus, e não tem Deus, e não tem Deus, e Deus não existe, e se Deus não existe a palavra dele. Acabou. O agnóstico, tadinho, ele na verdade, em última análise, o agnóstico é um ateu medroso, tá? Vamos ser francos, o agnóstico é um ateu medroso, tá? Porque agnósticos, o A no grego significa negação. Gnosis, conhecimento. Então, o agnóstico diz assim, gente, não é possível ter conhecimento definitivo sobre nada. Não é possível ter conhecimento definitivo sobre nada. E ele dá uns exemplos interessantes. Adailton, paz do Senhor, um beijo para os irmãos de Formosa, um beijo para os irmãos da Bahia, um beijo para os irmãos do Ceará que estão com a gente, e louvado seja o nome do Senhor. Olha que interessante.
Um beijo para os irmãos de Goiânia também, que senão, meu Deus do céu, vamos juntos. Os agnósticos, eles dão o seguinte exemplo. Veja que interessante. O que hoje é verdade, ontem era mentira. E o que hoje é verdade, amanhã pode ser mentira. E eles dão exemplos até razoavelmente convincentes, né? Por exemplo, há mais ou menos 15 anos atrás, se você comesse mais de 2 ovos por semana, meu Deus do céu, você ia morrer. Se lembra disso? Agora hoje, se você não comer 6 ovos por semana, você não vai ter saúde. Quer dizer, a gente não sabe mais em que acreditar, não é verdade? Porque o que era falsidade antes, agora é verdade. O que era mentira antes, agora é verdade. E o que é verdade hoje, daqui a 4, 5, 6 anos, pode ser mentira. E aí o agnóstico, ele diz assim, não há possibilidade nenhuma de conhecimento verdadeiro, afirmativo sobre tudo, porque todo conhecimento é relativo. Todo conhecimento é relativo, então, olha, assim, eu não sei se Deus existe, se Deus não existe, mas como não se tem certeza de nada, não se pode dizer que com certeza exista a palavra de Deus. Amados irmãos, eu estou vendo aqui muitas manifestações, né? Olha que interessante, por exemplo, Jackson colocou aqui, se negarmos a palavra, nós vamos para o inferno, e essa é a verdade, e é verdade, Jackson. A Nonata colocou aqui, ó, aquele que está firme na rocha jamais será enganado, e é verdade, Nonata, né? Socorro, o Piauí está presente, beijo, Socorro, que Deus te abençoe, e um beijo para todos os irmãos do Piauí. Sim, irmãos, é verdade, mas o que você vai fazer? O ateu e o agnóstico, eles têm os olhos cegados pelo diabo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que orar por eles. Você não tem dimensão do tanto de colegas ateus e agnósticos que eu tenho. Eu leciono numa universidade e eu trabalho com gente de todo tipo, né? Irmãos, uma brincadeira só entre a gente, só estamos nós aqui, sou eu e mais 80 pessoas, e Manuelina, paz do Senhor, Daniel, meu Daniel, a paz do Senhor, olha que interessante, Everson, um beijo, meu filho. Olha que interessante, uma brincadeira rápida, só estamos nós aqui e quase 1 trilhão de pessoas na internet que vão assistir isso depois, então eu posso brincar que só vai ficar entre a gente. Tem uma piadinha que diz assim, que o indivíduo é ateu mesmo, só até o pitbull fugir da coleira. Porque depois que o pitbull foge da coleira, é um negócio de correr e dizer, meu Deus, né? É uma coisa fantástica. E eu coloquei aqui na revista um argumento muito bonito. Há vários argumentos que defendem a palavra de Deus e Deus, como se Deus precisasse ser defendido e como se sua palavra precisasse ser defendida, né, meu irmão? Mas tem um argumento muito bonito. Eu sempre uso esse argumento, fora os outros que existem, e é algo muito interessante. Olha que interessante. Você sabia que para você negar alguma coisa é algo muito sério? Ou seja, vem comigo. Se eu negar que existe celular, ai pastor, mas que loucura. Tá, se eu negar que existe celular, eu digo assim, é mentira, não existe celular. Eu tenho que, para negar que existe celular, eu tenho que ter vivido em todos os tempos, está raciocinando comigo, e ao mesmo tempo em todos os lugares, porque para negar a existência de alguém, eu tenho que ser onipresente, onisciente. Vamos lá. Querido ateu que está me ouvindo, querido agnóstico, você consegue viver todos os períodos da história ao mesmo tempo? E você consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo para poder dizer que Deus não existe? Vamos ser francos. É o que um dia eu falei com um amigo meu.
Ele disse assim: Gedeon, como é que você crê que Deus existe? Eu disse: olha, é porque eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Estou falando sério. Tem que ter muita fé para ser ateu, meu irmão. Porque quando você olha o universo e vê a beleza e a grandiosidade, engenhosidade, com todas as leis, não tem como acreditar que isso surgiu por um acaso. Só tem alguém atrás disso. Só Deus. Só Deus. Então, o que nós temos que fazer com os queridos que negam a palavra de Deus, né? A palavra de Deus. Olha que fantástico. Você tem que orar por eles. Você tem que jejuar por eles. Porque quem convence um homem do pecado, do juízo e da maldade é o Espírito Santo. Mas como é que eles vão crerem se você não pregar? Ah, pastor, mas eu prego e eles ficam rindo da minha cara. Por enquanto. É só até o primeiro pitbull sair. A gente tá com um pitbullzão aí na praça, né? Eu nem gosto mais de falar o nome dele. A minha mãe tem razão quando diz pra gente não falar o nome dele. E esse vírus que tá aí, não é verdade? Não é um lindo pitbull? Você não acha que tá cheio de ateu e agnóstico olhando pro céu dizendo: olha, não sei se você existe, mas se existe, me protege. É sério, irmãos. Irmãos, o Espírito Santo sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Só pregue o Evangelho e deixa que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para transformar almas. O Evangelho é um leão. É um leão que quando você tira da jaula, ele vai, ele avança e ele vence. Pode colocar-se tranquilo. Agora, eu também não vou deixar de nutrir você. Presta atenção. Vou te dar alguns livros. Na verdade, não vou te dar, porque são meus e eu não posso te dar. Tá certo? Mas vou te passar o nome de alguns livros e o Weber vai me ajudar. O Weber vai me ajudar, vai colocar por aí. Meu amado irmão, presta atenção. Nós temos um conjunto fantástico de escritores que Deus levantou para defender o que não precisava defender. A palavra dele e o Evangelho. Deixa eu te mostrar esse livro aqui, ó. É lógico que quando eu brinquei com um ateu, né, eu estava literalmente, mostrando esse livro aqui. Então, Socorro, Valdo, Mônica, Joária, Amanda, meu Deus do céu, já tem mais de 81. Olhe para cá. Olha que livro interessante, ó. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Weber entra agora e tenta lançar esse livro para os irmãos, sabendo que o Weber depois vai deixar tudo isso aqui para vocês, tá? Para vocês. Irmão de Barreira, Saulo, um beijo, a paz do Senhor, glória a Deus. Digiane de Timon, meu Deus do céu, mas nós já vamos nos tornar internacionais. Daqui a pouco está chegando na Inglaterra, na França, na Itália. Daqui a pouco a gente vai ficar muito importante, né? Irmãos, quem escreveu esse livro? Weber, tenta colocar. Se conseguir colocar, é excelente. Já está lá, pastor. Elidiane já falou. Ok, o Weber já mandou. Ó, presta atenção. Quem escreveu esse livro foi Norman Geisler. Ah, mas como dói no meu coração. Ano passado Deus levou tanta gente fantástica, tantos generais. E olha que interessante. Deus levou Norman Geisler. Coloque por gentileza Sonson agora. Sonson, me ajuda. Coloca aí Norman Geisler e Sonson, bota tudo que tem de Norman Geisler para a galera. Weber, obrigado. Weber já colocou até onde compra. E Sonson, me ajuda. Busca na internet correndo Sonson, tudo sobre Norman Geisler. Irmãos, se esse homem escrever, Uai, glória a Deus, aleluia.
Meu Deus do céu, é mesmo, Lorival? 85% não tem nenhuma crença e não acredita em Deus. Mas, Lorival, nós vamos orar e a Europa vai mudar. Você vai ver. É esse povo simples aqui do Brasil e da América do Sul. Nós vamos mudar e a Europa vai mudar. Mas vai mudar. Porque a oração pode muito em seus efeitos. E a oração de um justo só pode muita coisa. E nós fomos justificados por Cristo. Gente, Sonson pega e passa para todo mundo. Gente, tudo que vocês puderem ler de Norman Geisler, leia. Que homem de Deus! Que homem de Deus! Norman Geisler. Agora é o seguinte. Segundo livro que eu quero apresentar para vocês, se puderem comprar, façam mesmo. É esse aqui do grande Alister McGrath. Alister McGrath. Ele se chama Apologética no século XXI, que é o século que a gente está vivendo. Gente, que coisa fantástica esse livro. Mas pode comprar sem dó, sem piedade, tá certo? Sem dó, sem piedade. E aí, eu preciso de você, Sonson, coloca tudo que existe para os irmãos sobre Alister McGrath. Esse homem aqui é um homem de Deus, irmãos. Um dos grandes professores de Oxford, e um grande apologético, tá? Ele é fantástico, fantástico. Agora é o seguinte, ó. Olha que interessante. Obrigado, Sonson. Isso, manda para todo mundo. E agora, Sonson, puxa Alister McGrath. O Eber são os meus assessores, Sonson, Eber e Joel. Eber já colocou? Ótimo. Tá aí o segundo livro. Sonson puxa tudo de Alister McGrath para botar para o povo. Agora, esse aqui é maravilhoso. Esse você tem que ter em casa. Lee Strobel, em defesa de Cristo. Lee Strobel, em defesa de Cristo. Olha, amados irmãos, isso é um livro para ler e para dar de presente, para distribuir. Isso aqui é um presente da Editora Vida. Lee Strobel. Inclusive, já tem filme na internet, não é, Joelzinho? Joel tá me avisando aqui. Joel, pega o link do filme e lança pra gente, enquanto o Eber tá lançando pra gente onde comprar esse livro aqui, ó. Pega a sua família essa semana. Lee Strobel era um dos maiores ateus existentes. E aí a história dele é muito engraçada, irmãos. A história dele é o seguinte. A esposa chegou em casa cantando um hino. Tem condições? E ele, como jornalista intelectual, formado pela Yale, né? Universidade de Yale, ele simplesmente chega em casa e diz, mulher, tu tá doida? Ela, não, eu aceitei Jesus. Ele quase deu um infarto. Lee Strobel quase deu um infarto. E simplesmente Lee Strobel, ele disse assim, pois eu vou fazer uma pesquisa. Obrigado, Everson. Agora, Everson, bota tudo que existir sobre Lee Strobel. Ele disse, eu vou fazer uma pesquisa e eu vou mostrar para você que Jesus não existiu. Ele acabou aceitando Jesus. Glória a Deus. Aceitou Jesus e escreveu esse livro aqui, ó. E o livro foi um best-seller tão grande que virou o quê? Virou filme. Agora, ó que fantástico. Quase ninguém fala deste livro aqui de Lee Strobel, mas ele é extraordinário em defesa da fé. Irmãos, que coisa fantástica. Em defesa da fé de Lee Strobel, é para comprar, sério. E compre esse livro. Pastor, mas vai dar tempo de ler? A gente não já está na grande tribulação? Não, a gente não está na grande tribulação. A gente está no início das dores. Para ter a grande tribulação, é necessário que o anticristo surja.
Presta atenção, vai no YouTube, nós estamos todo dia ensinando o Apocalipse, pega os áudios dessa semana que você vai aprender direitinho. E o mais lindo... Rodrigo, é você mesmo. Rodrigo, um beijo. E beijo pro Ceará. Louvado seja o nome do Senhor. E o mais lindo de tudo, ó. Em defesa da graça de Lee Strobel. Meu Deus do céu, que coisa fantástica em defesa da graça. Uma coisa assim maravilhosa. Irmãos, são homens fantásticos. Lê esse livro. Dá de presente para os amigos ateus, principalmente aquele livro aqui, ó. Não tenho fé suficiente para ser ateu. E se ele começar a acreditar em Deus, ele vai dizer, em Deus eu acredito, mas Jesus Cristo não. Aí você dá de presente em defesa de Cristo. Em defesa de Cristo, sério. Agora, o autor mais extraordinário que temos, um ateu de primeira linha e que aceitou Jesus e se rendeu aos pés do Senhor Jesus, foi ninguém mais, ninguém menos que C.S. Lewis. C.S. Lewis. Lê tudo sobre C.S. Lewis. Eu esqueci de trazer o livro. Ô Jesus amado, por gentileza, som, joga para todo mundo tudo que é possível sobre C.S. Lewis. Faz isso para mim, som, agora. Rodrigo, também amo todos vocês. Um beijo. Então, olha que interessante. Deus se revela pela sua palavra e simplesmente, meu querido e amado irmão, o que o diabo faz? O diabo empurra a humanidade para a frieza com a sua palavra. Mas tem o outro lado. Quando o diabo não empurra a humanidade para com a frieza, para com a palavra de Deus, o diabo leva para o outro extremo. Qual é o outro extremo? O outro extremo é o seguinte. Está lá na página 51, que é o misticismo. O que é o misticismo? Bem, nós cremos na palavra de Deus. Só que nós cremos que a palavra de Deus se encerrou com o Apocalipse. Ela se encerra de forma direta e absoluta com o Apocalipse. Mas tem aqueles que dizem assim, não. Os escritores bíblicos escreveram para o momento bíblico. Para os dias atuais, Deus levantou novos homens para continuarem a escrever a vontade dele. Daí surgir o quê? Daí surgir Ellen White com as suas profecias e o adventismo do sétimo dia. Daí surgir um anjo chamado Moroni, que baixa e vem falar com Joseph Smith, porque a revelação de Deus tinha que ser completada, e ele dá tábuas sagradas para Joseph Smith. E aí vem o mormonismo. Daí o catolicismo dizendo o seguinte, olha, Pedro é a rocha sobre a qual a igreja foi edificada. E se Pedro foi a rocha sobre a qual a igreja foi edificada, os apóstolos Deus usou para transmitir sua vontade. Então é óbvio que quem sempre sentar na cátedra de Pedro, ao falar, continua falando a palavra de Deus. E os bispos que ficaram no lugar, estes bispos, eles continuam com a tradição apostólica e continuam levando a palavra de Deus. Meus amados irmãos, acompanhem comigo, por gentileza, na página 51. Aqui eu quero ler com você. Porque aqui é muito perigoso. Pegue a página 51. O misticismo. Ô Everson, obrigado, muito obrigado.
Biografias e livros Escola Dominical. Obrigado, Everson. Tá? Todo mundo clica aonde o Everson falou aí para você pegar a biografia completa e, olha, se deliciar com esses homens. Vamos pegar a página 51. O que é o misticismo? Misticismo é o outro lado da moeda. Se o diabo não te empurra para a frieza, ele vai te empurrar para o misticismo. Mas nós não vamos cair, Jocélia. Nós não vamos cair, Saulo. Lê comigo. Misticismo é a teoria de que a revelação divina não se limita à palavra de Deus escrita, mas que Deus concede outras verdades às almas que são suficientemente despertadas pelo Espírito de Deus para recebê-las. Os místicos desta categoria contendem que, por meio da autonegação, pela devoção a Deus, os indivíduos podem obter uma percepção imediata, Rodrigo, direta e consciente da pessoa e da presença de Deus, e assim toda a sua verdade. Meu Deus do céu, Everson, que coisa! E aí Deus continuaria falando por intermédio dos tais místicos. Neles estão incluídos praticamente todos os movimentos santificadores de hoje, como o adventismo, o mormonismo, darwinismo. Os fundadores, agora estou na página 52, foi para a página 52? Os fundadores e promotores de muitos desses cultos, simplesmente reivindicam revelações especiais da parte de Deus. Então eles dizem que apareceu algo, a revelação de Deus veio, e aí você tem o reverendo Moon e toda a igreja dele. Olha aí, ó. Eles dizem que são possuidores de luz interior. Eles dizem que neles habita o Espírito Santo e que simplesmente o mesmo Deus que usou os apóstolos, os usa hoje para trazer novas revelações. Eles se pegam naquele texto de João 16, onde Cristo diz, olha, eu tinha muito para dizer para vocês, mas eu não vou dizer agora, mas o Espírito Santo virá e dirá tudo para vocês. E aí eles dizem que o Espírito Santo continua vindo e continua trazendo novas revelações. Só que nessa história, vem o quê? Vem, infelizmente, todas essas novas revelações e problemas muito sérios. Porque, por exemplo, vamos lá, os papas, quando se sentam na cátedra e falam ex-cátedra, eles dizem que são sucessores de Pedro. E como sucessores de Pedro, eles podem trazer novas revelações. Irmãos, vou pegar como exemplo, alguns papas que trouxeram revelações. Eu não sei se o Weber vai conseguir mostrar para vocês isso ao vivo, mas é muito interessante. Olha que interessante. O Papa Bento XV, ele falando ex-cátedra, ele diz o seguinte, olha, Deus me revelou que no momento em que Jesus morreu, Maria estava lá. E ela estava junto com seu filho, sofrendo e morrendo, e desta maneira, pela salvação dos homens, abdicou dos direitos que uma mulher tem sobre o seu filho e se tornou mediadora para apaziguar a justiça de Deus. Olha o que ele diz, de modo que ela pode com razão ser considerada como tendo redimido juntamente com Cristo a raça humana. Tu pode acreditar que alguém tenha dito isso? Pois Bento XV disse isso, está aqui nesse livro, aqui ó. Compre esse livro também. Estou falando sério, compre esse livro também, tá? Está nesse livro e tem inclusive a página, sem nenhum problema. E aí, Jesus não é um único mediador, é Jesus e Maria. Olha o perigo de novas revelações.
Olha o perigo de novas revelações. Os testemunhas de Jeová dizem que no céu só vai estar 144 mil e acabou. O segundo Papa que eu quero falar é o Papa Pio XII. Ele, no dia 1º de novembro de 1950, ele declarou que Maria subiu aos céus. Maria não morreu. Quando Maria morreu, ela não foi enterrada, e aí ela, na verdade, ela sobe para os céus, tal como Cristo subiu, para ficar à direita de Deus Pai e Deus Filho, intercedendo por nós. Que loucura. E o Papa Pio IX disse o seguinte: com seu Filho unigênito, Maria é a mais poderosa mediadora e conciliadora de todo o mundo. Tá aqui, ó. Tá aqui. Exatamente aqui. Na página 200, o que esses 3 homens falaram. Gente, compre esse livro. Tá? O Weber deve estar colocando agora o link dele. Ou seja, perguntas, respostas que os católicos costumam fazer. Tony Coffey. Você está vendo o perigo, meu amado irmão, de simplesmente nós acreditarmos simplesmente que é possível continuar a revelação depois do Apocalipse? Eu quero lembrar aos irmãos que no final do Apocalipse Jesus disse: olha, aqui termina. Quem acrescentar, eu vou acrescentar as pragas. E quem tirar, eu vou retirar. Nós temos que entender isso. Jesus não brincou com isso, não. Jesus não brincou. A palavra de Deus foi toda trazida e acabou. A igreja foi muito sábia e dirigida pelo Espírito Santo para escolher literalmente, reconhecer literalmente quais eram os livros inspirados e não inspirados. E, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, extremo cuidado, porque depois do Apocalipse ninguém mais pode se levantar dizendo que tem revelações de Deus. Ninguém, absolutamente ninguém. Completamente ninguém. Qual é então a posição do crente? A posição do crente diante da palavra de Deus. A posição do crente é exatamente a que está na página 52. Então veja que é perigoso você dizer que continua tendo revelação no sentido de se continuar a escrever a palavra de Deus. Revelação no sentido de Deus abençoar o seu povo e lhe transmitir algo que virá. Isso continua tendo. Por exemplo, para você ter uma ideia, muito interessante a chegada de parentes da família do meu pai, vinda de muito longe. Eu tenho o irmão mais velho do meu pai, é casado com uma senhora que ela veio da Letônia. E antes do comunismo entrar na Letônia, Deus tinha avisado a família da Marta que era para eles entrarem no navio e ir para um local chamado Brasil que eles nem conheciam. Irmãos, eles vieram para cá e quando chegaram aqui, o comunismo explodiu lá, matando muita gente que ficou e não creu na revelação. Então, eu creio em revelação. A Brasil para Cristo crê em revelação, mas não no sentido de continuar a escrita da palavra de Deus, porque tudo que Deus tinha que falar conosco está do Gênesis ao Apocalipse e acabou. Do Gênesis ao Apocalipse. Então, como é que a gente fica? Por gentileza,
exatamente no ponto para com a revelação de Deus. Qual é a posição da igreja? Qual é a posição da igreja durante esse tempo que estamos vivendo em consonância com a palavra de Deus? Abra, por gentileza, na página 52. Abra na página 52. Vamos lá? Olha que interessante. Quando você pega na página 52, aqui diz: posição correta do crente diante da Bíblia. Qual é a nossa posição? Vamos ler juntos? A Bíblia é a palavra de Deus infalível. A Bíblia é a palavra de Deus infalível. Acabou. Ela é a palavra de Deus. Ela só tem uma explicação. Ela veio de Deus e ela não falha. Porque é a palavra de Deus e porque o próprio Deus disse que enviaria a sua palavra e ela cumpriria o determinado por ele ao ser enviada. Segundo lugar, letra B. A Bíblia é a única regra de fé e prática. É por isso que no Brasil para Cristo, Fernando, muito obrigado. Fernando me ajudando aqui, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Homem, como é que Maria está lá em cima intercedendo por nós? Não tem condições. Não tem condições. Vamos juntos. Olha que interessante. Daí o problema de se acreditar que continua tendo revelação depois que fechou o Apocalipse. Só dá loucura. E a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Terceira posição nossa está na página 52. Não há luz interior ou revelação adicional que jamais fosse dada além do que está contido na Bíblia. Acabou. É sola escritura. Irmãos, aqui, olha aqui, o nosso lema, sola escritura. A gente não está brincando no que está dizendo, não. Essa é nossa vida, essa é nossa verdade. Vamos lá. Não há. Qualquer maluco que chegar no nosso meio e disser, olha, eu tive uma revelação adicional, e tendo uma revelação adicional, a gente estava errando até agora, tem que mudar tudo, irmãos. Paulo chegou a dizer, se descer do céu um anjo pregando outro evangelho, ele é maldito, ele é anátema. Ele é anátema. E a última posição nossa é: todas as igrejas devem ter suas tradições e costumes, mas todas as tradições e costumes devem estar de acordo com a palavra de Deus. Então, coloque uma coisa na mente. Nós cremos sim na palavra de Deus. E aí abra, por gentileza, na página 55. Meu Deus do céu, irmãos, já deu 10 horas. Meu Pai eterno, que tempo que voa, né? Que tempo que voa. Ana, paz Senhor. Marta, querida, paz Senhor. Iraci, a paz Senhor. Nonata, paz Senhor. Deus abençoe a todos vocês. Como Deus é bom, né? Como Deus é bom. É isso mesmo, Vailson. Tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre e acabou. Né? A Juscelia me ajudando aqui, a palavra de Deus é a própria revelação. Sim, é a própria revelação. Bonfinópolis está conosco. Deus e má paz, Senhor. Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Vá para a página 55, eu quero encerrar esta lição. Esta lição, simplesmente lendo com você Credos Nosso. O que nós do Brasil para Cristo nós cremos. E se você for da Assembleia, da Batista, da Metodista, da Presbiteriana, eu creio que vocês também creem desta mesma forma. Olha o que nós cremos. Vamos para a página 55, os 3 pontos de amarelo. Vamos lá? Os 3 pontos de amarelo. Meu querido Ceará, minha querida Bahia, minha querida Minas, meu querido Goiás, meu querido DF, vamos juntos. Agora eu preciso, por gentileza, que você olhe e que você repita comigo. Vamos ler juntos. Assim cremos que a Bíblia Sagrada
é a palavra de Deus. Única e absoluta revelação escrita dele, composta de 66 livros inspirados pelo próprio Deus, dividido em duas partes, Antigo e Novo Testamento. Cremos que, distinta de qualquer outra literatura, a Bíblia é um único livro no qual seus autores humanos escreveram por inspiração verbal e plenária do Espírito Santo, registrando exatamente o que Deus desejou que a humanidade conhecesse, sendo nossa única regra de fé e prática. E por fim, cremos que nenhuma outra revelação adicional poderá existir, pois a palavra de Deus é inerrante, completa, infalível e perfeita. Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. E amados irmãos, creiam que o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Nós vamos agora aos avisos finais. Eu quero agradecer todos vocês que estão conosco via internet. E nós sabemos, sim, temos conhecimento que o presidente Bolsonaro reconheceu que as igrejas são essenciais ao povo brasileiro e à saúde do povo brasileiro, e ele, por um decreto, ele liberou sim o funcionamento das igrejas. Mas eu quero que você saiba que a direção da nossa igreja acha um pouquinho prematuro esse momento. Minha mãe, com todo o cuidado que Deus deu e o amor que ela tem pela obra de Deus, ela crê que nesse momento ainda não é o momento de voltar. Até porque temos muitos idosos, e é o que ela disse, se abrirmos as igrejas, os idosos vão estar tudo lá dentro, e a gente tem que preservar as ovelhas do Senhor. Então, meus amados irmãos, nós continuamos na internet, à medida que realmente Deus for mostrando a nós que é o momento de, com calma, voltar os cultos, nós voltaremos. Todos nós estamos com saudade, mas é momento de aguardar um pouco mais. Nós queremos agradecer aos irmãos da oração. Preste atenção, você é tão necessário quanto os irmãos que estão na área médica e de saúde. Você, meu amado irmão, que está na área médica, na área de saúde, na linha de frente. Eu me lembro aqui de alguns nomes como a Beth, como o Eloís, como o Delmon ali na nossa igreja, a Braulisdete, a Sorilene. Agora, meus irmãos, eu quero dizer para vocês da saúde, por favor, não desistam, por favor, não baixem a guarda, por favor, trabalhem. Nós estamos aqui e precisamos de vocês, e nós estamos orando por vocês para Deus abençoar vocês, não vai chegar mal nenhum, e precisamos de vocês. Agora, além dos irmãos que estão na saúde, tão importante quanto são vocês e todos nós que estamos dobrando nosso joelho. Irmãos, o Brasil está em pé. O Brasil está em pé por causa do joelho dobrado. Do joelho dobrado de cada um de vocês. Deus de misericórdia. É por causa do joelho dobrado de cada um de vocês que esse país ainda está em pé. Não para de orar, não para de abençoar o país, não para de bendizer ao Senhor. Queremos também dizer que estamos orando direto por vocês, bombeiros militares. Gente, como vocês são importantes. Por vocês, policiais militares, como vocês são importantes nesse momento. Gente, eu me lembro agora, assim, de mente, gente como o Alex, louvado seja o nome do Senhor, o Escobar,
né? Desculpe se eu estou esquecendo, o próprio Vailson, todo mundo que é do Corpo de Bombeiros, todo mundo que é da Polícia Militar, o Jesse da Polícia Militar, os nossos irmãos, nós temos tantos militares na igreja. Irmãos, por favor, não parem, nos ajudem, nós precisamos de vocês como nunca, e nós estamos orando e Deus vai abençoar cada um de vocês. Olha, eu te agradeço por você estar comigo, ter acordado de manhã. Eu louvo a Deus pela sua vida. Obrigado, Eber. Obrigado, Som. Obrigado, Joel. E eu quero agradecer a Deus por essa felicidade e a direção da minha amada igreja. Mas eu tenho que fazer 2 orações nesse momento. Primeira oração, porque alguém pode ter ouvido e pode estar aceitando o Senhor Jesus agora. Sim, gente que está longe da presença do Senhor nesse momento pode estar voltando ao Senhor Jesus e se reconciliando. Então, vou fechar os olhos aqui. E você que está voltando para Cristo hoje, reconciliando ou aceitando o Senhor Jesus, coloque a mão no coração. Eu sei que não dá por enquanto para a gente se ver, mas assim que voltar, você vem para a igreja, tá? Tem igreja aí em Goiânia, tem igreja em Anápolis, tem igreja em Bonfinópolis, tem igreja em Mozarlândia, tem igreja no Goiás inteiro, tem igreja no DF inteiro, tem igreja nossa também aí no Piauí, no Ceará, no Maranhão, na Paraíba, no Pará. Nós estamos até em Minas Gerais, querido pastor Messias. Então, coloque a mão no coração, porque o Senhor vai ter misericórdia de você agora. Senhor Jesus, eu peço a Ti agora, por todos estes que estão Te aceitando como Senhor e Salvador. Escreve o nome no livro da vida. Por todos aqueles, Deus, que estavam afastados e por algum motivo se afastaram, Deus, nós cremos em Ti de todo o nosso coração. Recebe o Teu Filho de volta agora, enche da Tua paz, enche do Teu Espírito. Senhor, nós abençoamos a vida dele com toda a sorte de bênçãos, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Sinta-se abraçado e preste atenção. Preste atenção. Assim que a igreja voltar, já vá. Você que está aí em Teresina, vai lá na Avenida Miguel Rosa, vá a todas as igrejas nossas, chega lá e diz: Pastor Antônio, eu aceitei Jesus durante o período do vírus e eu vim agora aqui porque eu quero me firmar e eu quero estar na presença do Senhor. Você que está aí em Fortaleza, preste atenção. Você que está aí no Ceará, preste atenção. Vá na igreja do Rodrigo e chega lá e diz: Pastor Rodrigo, aceitei o Senhor e eu quero estar agora. Você que está aí no Pará, pode ficar tranquilo, entre no site www.iepbc.com.br. Você vai ter o endereço de todas as nossas igrejas. Você que está em Goiânia, estão aí nossas igrejas. Você que está em Bonfinópolis, tá? Estão aí nossas igrejas, aqui no Gama, no Pedregal, Valparaíso, Céu Azul, etapa 1, etapa 4. Tem o endereço de todas as nossas igrejas, todas, Cidade Ocidental, Santa Maria Sul, Santa Maria Norte, Ceilândia. Vá e nós vamos voltar a nos congregar, sim, Deus nos dará essa alegria. E chegue lá e diga: aceitei Jesus através dos programas e eu quero agora ficar aqui, e louvado seja o nome do Senhor Jesus. No nosso culto. Senhor, obrigado por esse momento tão gostoso. Obrigado pelo amor de todo este povo. Obrigado pela Tua palavra. Senhor, sim, Tu te revelastes a nós e nós estaremos atentos à Tua revelação.
e nós seguiremos a Tua palavra, estaremos aos Teus pés, lendo, devocionados a ela, principalmente nesse momento que Tu nos deste a alegria de estarmos juntos. Ó Deus amado, nós te pedimos, ó Pai, dá um dia em paz, uma tarde em paz. Abençoa, Senhor, todos os nossos pastores, com todas as lives que eles farão, com todas as palavras que eles trarão, e à noite dá-nos um culto abençoado. Às 7 horas, ó Deus, enche-nos do Teu Espírito. Nós te louvamos e nós te engrandecemos. Amém e amém. Estenda suas mãos na posição de bênção. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo, habitem e reinem em tua vida, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Você já conhece o nosso canal do YouTube? Todos os dias um vídeo é postado em nosso canal. Visite as nossas playlists, mensagens que edificam, leitura bíblica diária, congressos, louvores e muito mais. Nosso endereço é IEPBC Brasil. Ah, e não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, pois dessa forma, cada vez que postarmos um vídeo, você será avisado. E também fique à vontade para deixar o seu comentário. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e Sua Palavra.